Olá, tudo bem? Eu preparei uma apresentação rápida relacionada a redes, eu posso apresentar hoje? Tá bom, vamos fazer agora. Deixa eu só começar aqui. Peraí. Tranquilo. Vou compartilhar aqui. Tá, então, o que nós vamos fazer hoje então vai ser isso, vai ter essa apresentação, aí eu vou fazer basicamente a última aula que eu vou dar. Então, eu vou fazer uma conclusão ao curso, eu preparei um negócio aqui, que faz uma recapitular em geral, botar em perspectiva o que a gente viu, e ainda vou, antes disso, apresentar um pedacinho sobre história, complexidade de história. Então, é isso. Então, pode apresentar, acho que eu já compartilhei aqui. Ver se está funcionando. E desculpe, a aula passada eu esqueci de gravar. Começou a aula, não gravei, então por isso que não está lá no site. Agora, simplesmente não tem jeito. Vocês estão Ok. vendo minha tela? Sim, sim. Tá. Eu vou apresentar esse modelo, né? Ele está lá no Complexity Explorables, né? Ele está na área de, se não me engano, ecologia. Tá. O que é esse modelo? Então, existe esse organismo que é o Dictyostelium discoideum, que é uma ameba, é uma simples ameba, né? E o que seria esse modelo? A gente tem aqui, esses pontinhos pretos são as amebas, né? E o que tem de especial com essas amebas? Quando começa a faltar alimento no ambiente delas, elas começam a emitir um pulso de um composto que é o Cyclic AMP, e elas começam a se aglomerar. Então, eu vou mostrar aqui, ó, é assim que o modelo é presetado, né, pelo Complexity Explorables. E aqui eu vou mostrar como é que elas interagem, né? Então, tá aqui, né, todas as amebas, né? E elas vão se aglomerando, elas vão formando esse padrão. E aí, ó, se eu for mostrar aqui como fica o estado delas, então elas emitem esse pulso e depois param, né? E fica nessa situação cíclica, né? E aqui nós temos, deixa eu só mudar aqui a barra para esse lado. Nós temos os parâmetros do modelo, né? Então a responsabilidade, como elas respondem, né, aos estímulos, o quanto elas se mexem, o tempo que demora para elas emitirem outro pulso, né? E a força do pulso. Aí, deixa eu voltar aqui. Então, estudando sobre como são esses parâmetros na vida real, a gente vê que tem uma responsabilidade alta. O movimento é bem baixo, né? Esse movimento aleatório ele é bem baixo. O tempo de recuperação também é mais ou menos, né? Não é muito, mas também não é pouco. E a força do campo é muito, muito forte, porque essas amebas elas têm micrômetros, né? Então elas são bem pequenas, né? Na ordem de 10 a menos 6, sendo que conseguem detectar esse cyclic AMP, que é o composto que elas emitem, a cerca de centímetros dela. Então é realmente muito forte. E aí como ficaria numa situação real? Ficaria mais ou menos assim. Bem forte, né? E uma coisa interessante do composto que elas emitem, o Cyclic AMP, é que ele funciona mais ou menos como um neurotransmissor no ser humano. Ele é um substrato da adenosina trifosfato, né? Que é a principal reserva de energia do ser humano, né? Tem a glicose, que é quebrada em adenosina trifosfato, que a gente usa para formar energia, né? O interessante aqui nesse modelo como ela forma esses padrões, né? E aí eu separei alguns vídeos para mostrar como é que é essa Dictyostelium discoideum na vida real. Que assim, vendo o modelo, ele forma uns padrões bonitos, interessantes, né? Mas o que eu achei mais interessante é como é essa ameba na vida real. Então, aqui eu vou mostrar um vídeo
Ele é sem som mesmo. Tá aqui as amebas, elas estão simplesmente comendo o que tem no ambiente, as proteínas, os lipídios, né? E estão aí vivendo na delas. Aí vai chegar um momento que o alimento vai começar a faltar, né? E aí aqui elas começam a se aglomerar, que elas começam a emitir o cíclico AMP e se aglomeram, né? E elas se aglomeram. E o que acontece quando elas se aglomeram? Então, eu não sei se vocês conseguem ver, mas depois eu vou conseguir mostrar melhor em outro vídeo. Tá vendo isso aqui? Isso é um organismo multicelular. Então, amebas, que são organismos unicelulares, para formar um organismo multicelular. Se torna uma slug, né, que eles chamam uma lesma. Então, a gente vê aqui um organismos unicelulares se juntam na casa de centenas de milhares de organismos. Então, como eu falei antes, eles têm micrômetros de tamanho e essas lesmas passam a ter milímetros de tamanho. E aqui seria um vídeo mostrando de como elas reagem aos impulsos, né? Então, a gente vê aqui nessa parte laranja, dá para ver os impulsos de cíclica AMP. Só que ainda tem uma quantidade razoável de alimentos no ambiente. Quando começa a faltar, elas vão todas se agregar. E aqui, ó, começa a faltar alimento, já começa a ver que os impulsos, né, de cíclica AMP já começam a influenciar como estão distribuídas elas no espaço aqui, né? E aí elas vão se juntando cada vez mais, com o impulso meio que ditando o ritmo, né? E assim, é interessante ver o que leva ela a se coordenar, né? Esse ciclo KMP também ser meio que um neurotransmissor para nós, para o ser humano, né? E, e esse último vídeo aqui mostra mais ou menos um resumo de como é a vida desses organismos. Então, o que acontece? Nós partimos de organismos unicelulares para um pluricelular, para uma lesma pluricelular composta por esses organismos, né? E depois ela forma meio que algo semelhante a um cogumelo, né? Que teria um corpo, que teria uma cabeça que liberaria esporos, né? E isso eu achei muito interessante por conta do que a gente tem estudado sobre a evolução, né? Que a gente pensar os organismos eles vão tentar se reproduzir e deixar descendentes para perpetuar a sua linhagem, né? Mas assim, os organismos que estão na base daquele cogumelo, eles não deixam descendentes. Isso é muito interessante, que tem um autor da biologia, o Richard Dawkins, que ele fala que, de certa forma, não são os organismos que são a unidade de evolução, né? Que, na verdade, são os genes. Então, se a gente for pensar, se fossem os organismos que quisessem deixar descendentes, não faria sentido essa forma como eles se reproduzem. Mas se a gente pensa nos genes, se esse gene é comum a todos aqueles organismos, então deixar alguns organismos morrerem sem se reproduzir
para que o gene sobreviva mais, que o gene se estenda mais, se perpetue, é lógico, acaba que a evolução acaba selecionando isso, né? E uma coisa interessante também do cíclico AMP, que é o composto que eles usam, é que ele auxilia mas em conjunto com um fator de diferenciação que tem nesses organismos, que ele realmente se torna um organismo multicelular. Não é simplesmente um aglomerado de células iguais, elas começam a se diferenciar. Então, tem células que formam meio que uma pele protetora, tem até sistema imunológico neles. E eles percebem que esse sistema imunológico não são células, uma quantidade mínima, ele meio que cresce quando ele é usado. Então, eu achei isso muito interessante. Assim, então, à primeira vista, eu vendo o modelo como redes, ele é interessante, ele forma padrões interessantes, mas quando a gente vê todo o contexto de vida desse Dictyostelium discoideum, ele é muito interessante no que, assim, no meu ver, né, do que a gente estudou sobre evolução e como isso também pode acabar se aplicando para a economia, né, que, por exemplo, como o Adam Smith falava, que não era pela boa vontade do padeiro, do açougueiro, que a gente tem o pão ou a carne. É pelos seus interesses próprios e acaba gerando meio que uma cooperação da mesma forma que os genes. Então, os genes, pelo seu interesse de perpetuar, acabam se auxiliando e acabam se perpetuando, que nem o Richard Dawkins fala, o gene egoísta, né? E eu achei isso muito interessante, né? À primeira vista, eu só achei, nada demais, mas quando eu fui pesquisar, eu achei bastante interessante e é algo que, assim, eu não esperaria muito. Por exemplo, no meu estudo de biologia de ensino médio, né? Nunca os professores falavam que não existiam seres unicelulares que viravam multicelulares, e assim, eu achei bastante interessante isso. Alguma pergunta? Obrigado. Foi bom você ter apresentado isso. Eu conhecia, esse é um velho favorito do pessoal de complexidade, porque como é que chama? Os slime molds, né? Slime molds. Porque é um exemplo perfeito de o todo é diferente da soma das partes, né? Você tem, em épocas normais, eles são individuais e não precisam... A palavra-chave a ideia do que estava falando é cooperação, né? Então, normalmente, eles são como se fossem individualistas, cada um ligando, mas assim que falta recursos, aí aquela transformação acontece. Quase que por mágica, né? Se mostrou que são pulsos e deve ter coisas químicas que fazem isso. E aí eles se juntam. Uma palavra, um termo que eles gostam muito em complexidade, eles quebram a simetria. Antes todos são meio que individuais, fazendo sua coisa, mas aí no momento de escassez, quebram a simetria, se juntam, formam um todo diferente da soma das partes, muito esquisito, com os poros subindo. Então foi legal, é um exemplo interessante. Só mais alguns comentários sobre o que você falou. Você falou também sobre a ideia do selfish gene, né, do Richard Dawkins, então isso foi muito influente, mas uma coisa que aconteceu recentemente nessa literatura é que o selfish gene veio derrubar várias outras teorias, inclusive uma que era kin selection, ou assim, que as famílias, a unidade de seleção é família, ou é o grupo. Então isso saiu de favor com o selfish gene, mas voltou de favor agora está também, só que assim, a ideia é multi-level selection, seleção multinível. Quer dizer, as pessoas estão querendo individualmente num determinado nível, tudo que você faz é para perpetuar os seus genes, mas ao mesmo tempo a gente vive em sociedades e grupos também fazem isso. Então você tem seleção a nível de grupo, alguns grupos são selecionados versus outros,
e dentro dos grupos pessoas. Então, eu mencionei várias vezes de leve, isso eu acabei não incluindo no curso, a ideia de cooperação. Como é que a gente explica cooperação? Como é que a gente explica altruísmo? É muito difícil explicar, porque dentro do grupo não faz sentido ser altruísta. Eu acho que eu já falei isso algumas vezes. Se todo mundo é altruísta, se todo mundo coopera, aí um malandro se dá bem. E o malandro vai reproduzir mais, então não é um equilíbrio se cooperar. Mas a gente sabe que tem cooperação em grupos, então como é que fechou? Multi-level selection é que chegou a ideia que grupos competem com outros grupos. Então tem um certo equilíbrio do número de cooperadores grande, talvez um pouquinho de gente roubando do lado, mas tem guerras entre os grupos. E na história da humanidade sempre houve isso. E aí grupos que cooperam entre si, aí sim cooperação passa a ser um equilíbrio. O Então, que eu tinha visto do Dawkins falando da cooperação é que a gente tem uma propensão a cooperar mais com o pool genético mais próximo, né? Então, a gente coopera mais com a nossa família, aí a gente coopera mais com pessoas que a gente se vê semelhante a gente, e quanto mais a gente vai vendo essa diferenciação genética, menos a gente tende a cooperar. é a Isso que história do kin selection, né? O seu irmão Uhum. tem metade dos seus genes, seu sobrinho tem um quarto dos seus genes, seus primos têm um oitavo. Então, Sim. essa é uma explicação durante muito tempo, mas aí até mostraram que não era só isso não conseguia explicar todos as perguntas. Uhum. E aí o Richard Dawkins meio que o Selfish Gene está sendo revisto já há algum tempo. E agora tem esse cara chamado Edward O. Wilson. E ele e vários outros estão fechando essa ideia de multi-level selection. Não adianta pensar só no nível do indivíduo. Indivíduos vivem em sociedades, isso afeta a sua sobrevivência. Então, eu também não entendo tanto disso, assim, mas eu tô gostando dessa ideia. É interessante, né? É um negócio muito abstrato para a gente, muito. Não sei, cara. Eu gostei. Como eu falei, à primeira vista não era um modelo tão interessante, né? Que é só pulsos, assim, as coisas vão juntando, mas você vai vendo o contexto de vida do organismo, vai ganhando uma outra dimensão, né? Tem um negócio interessante, não sei que você viu que eles fazem o seguinte, eles pegam um mapa, por exemplo, eu vi assim com o mapa do Japão, aí você põe assim, põe um vidro em cima, onde tem as grandes cidades, você põe um pouquinho de aveia, ou alguma outra coisa, assim, aveia. Então, Tóquio, Kyoto, Nagasaki, vários assim. Aí você deixa um desses slide modes em cima, quando ele entra nesse estado, aí ele se estica todo, e daí ele reconhece onde é que estão os montinhos de aveia, depois nos lugares vazios ele se retrai e faz só umas linhas dos montinhos para os montinhos. Aí ficam umas estradas assim da cidade, e quando você vai e compara com as cidades com o mapa verdadeiro, elas estão exatamente onde as estradas estão. Ela acha o melhor, a forma mais econômica de juntar todos os pontos. É meio um negócio que chama the traveling salesman problem, o problema do caixeiro viajante, de se você tem 10 lugares para ir, qual que você vai primeiro, qual que você vai segundo, qual que é a trajetória que você faz. Parece fácil resolver, mas na matemática é tido como um dos problemas mais difíceis de se resolver. Sim, eu E já vi sobre isso. os slime modes conseguem resolver de maneira bastante satisfatória. Então tá bom. Obrigado. Pode descompartilhar a tela para eu botar os meus slides? Como é que eu faço isso aqui mesmo? Deve ter aí. Então tá. Então eu quero fazer pelo menos duas coisas, talvez três coisas aqui. Primeiro eu quero só mostrar eu mencionei algumas vezes o Niall Ferguson aqui. Esse cara aqui. Niall Ferguson, ele é um historiador escocês, conservador, meio conservador, fala muito bem. Eu vou botar um clipezinho dele falando. Muito prolífico, ele acabou de lançar um livro essa semana, acho que até hoje ele está lançando. Mas aí
você vê, muito prolífico. Ficou. Tem esse livro aqui, The Square and the Tower, que eu já mencionei, que é esse aqui. Olha o título, Networks and Power. Então, eu já mencionei isso Professor, aqui. Diga. sua tela não está compartilhando. Ah, tá, desculpa. Sempre esqueci. E eu ainda ponho um telefone aqui em cima para eu ver o que vocês veem, mesmo assim. Então, lá. Aqui está. Niall Ferguson, escocês, historiador, conservador. Livros, prolífico. E tem esse livro aqui do Empire, é esse aqui que eu vou mencionar um pouco hoje. Mas The Square and the Tower é um livro, ele usa a linguagem de complexidade, ele fala sobre complexidade. Vou até um clipe, que ele é muito carismático e envolvente e usa as palavras muito bem. Então, aqui. E esse livro, ó, May the Force be with you, 4 de maio. Olha, o livro é sobre catástrofe. Essa foto é de verdade, fica uma foto famosa na Califórnia pegando fogo e o carinha lá tendo que jogar golfe. E se você ler aqui embaixo, já tem, você vê que tem um pouquinho nessa direção de sistemas complexos, quando eles deixam de ser estáveis e viram entram em caos. Então, tem uma palestra dele, ele está lá na Austrália para um banco dando uma palestra, e ele usou esses quadros aqui. Eu não vou botar a parte que ele fala dos quadros, mas achei legal botar. São 5 quadros feitos pelo mesmo autor, e o que ele está querendo mostrar é sobre impérios, que todo mundo sempre tem essa noção que impérios calmamente sobem, previsivelmente sobem, atingem seu ápice e aí devagarzinho descem. Todos os impérios, Império Romano, Império Azteca, Império Inglês, Império Persa e Chinês, todos teriam esse ciclo, são teorias cíclicas da história, teorias cíclicas de império. Então, quais são os estágios essa série de quadros faz os estágios de impérios, os estágios da história. Então, vocês vão reparar que é sempre a mesma visão, é sempre o mesmo lugar. Até parece um pouquinho Rio de Janeiro, né? Aquela montanha ali, aquela pedra que fica entre a Barra e São Conrado. Então, o estado selvagem, até tem uns coisas humanas aqui, assentamentos humanos, mas e alguma atividade antropocêntrica, tem um carinha aqui, mas estado selvagem, vivendo em harmonia com a natureza. Aí o estado pastoral, está vendo a mesma montanha aqui. Aqui o homem já começou a usar mais o ambiente, mais pastoral, bonito, senta aqui, faz poesia. Aí o ápice do império, a montanha está aqui, então transformou em riqueza e prosperidade e bem-estar e etc. Né? E o que segue ao ápice? Depois, destruição. Acontece alguma coisa que atrai inimigos, ou corrupção, ou seja lá, várias coisas que podem acontecer. A montanha está aqui, então tem guerra e mortes. Esse cara está empurrando a mulher aqui, e fogo, a estátua está quebrada. E depois, para acabar o ciclo do império, dissolação. A montanha está aqui, mas todo mundo morreu, tem as ruínas, os resquícios da prosperidade, e todo o império teria passado por isso. Aí tem uma parte na palestra que ele vai e fala um pouco sobre... ele pega um monte de historiadores que fizeram alguma versão ou outra dessa história cíclica. Então, Políbios, ele chamava esse ciclo de anacyclosis, que é um ciclo que tem 3 formas: governo, democracia... São 3 formas de governo: democracia, depois de democracia leva a aristocracia, depois monarquia, e cada um deles... desculpe, não é depois.
cada um desses tipos de governo, democracia acaba quando vira oclocracy. Oclocracy é rule by the mob, é a multidão enraivecida. Democracia vira uma multidão enraivecida. Nós não estamos muito longe disso. Aristocracia via oligarquia e monarquia vira tirania. Então, seria ciclos, já os gregos viam isso. Aqui tem eu nunca ouvi falar nesse aqui, mas um italiano, renascentista, falando os impérios começam divinos, depois ficam heróicos e democráticos e depois acabam. Spengler é um historiador famoso, tem uma teoria parecida com essa. Toynbee também é famoso, está aqui na capa da Time. Ele diz que a teoria dele é o seguinte, que impérios são assim, tem um desafio, falta comida, falta recursos, tem epidemias, tem alguma coisa, aí isso coloca um desafio. Aí o desafio é atendido por minorias criativas, então algumas poucas pessoas inteligentes vão lá e aí conseguem resolver, e aí resolve o problema, a prosperidade vem, mas aí quando as pessoas, os líderes deixam de ser criativos, daí vem o declínio. Kennedy é outro famoso, antigamente muita gente lia isso. The Rise and Fall of Great Powers, e a teoria dele é um pouco assim, seguinte, então, aqui tem Império Americano, inglês, chinês, russo, japonês. Eles enriquecem, aí eles começam a crescer, o império cresce, aí tem overstretch. Ele começa a pegar terra demais, e eventualmente ele está espalhado muito fino no mundo e depois os inimigos conseguem acabar com ele. E Jared Diamond, esse sim vocês devem conhecer, esse livro é muito bom. Ele pega, cada capítulo é uma sociedade que, pela sua própria mão, foi ao colapso. Tá? Então, eu vou botar um clipe dele falando aqui, é só é bem uns 7 minutos, mas eu acho que vale a pena, é porque ele vai falar explicitamente que a história é um sistema complexo, os impérios são sistemas complexos. Ele vai botar vários dos conceitos que a gente viu ao longo do curso aqui. Então, deixa eu sair aqui. Eu tenho que compartilhar o som. Me avisa se tiver sem som. Vou subir, aumentar aqui. Está mais alto que der. It's possible, ladies and gentlemen, that this entire cyclical framework that I'm describing to you is in fact flawed. Maybe, just maybe, Cole's artistic representation of imperial birth, growth, and eventual death is a misrepresentation of the historical process itself. What if history isn't cyclical and slow-moving? What if it's arrhythmic? At times, it's almost stationary, but it's also capable of accelerating very suddenly, like a sports car. What, ladies and gentlemen, if collapse doesn't arrive over a number of centuries, but comes suddenly, like a thief in the night? I want to suggest to you tonight that great powers, empires, are, in the strict sense of the word, complex systems. They're made up of very large numbers of interacting components that are quite asymmetrically organized. In other words, their construction more resembles a termite hill than an Egyptian pyramid. They operate somewhere between order and disorder, on the edge of chaos, in the wonderful phrase of the computer scientist Christopher Langton. Now, complex systems, as they're properly understood, can appear to be operating stably. They can seem to be in equilibrium for quite some time, but in reality, they're constantly adapting, evolving, mutating. But
There comes a moment when all complex systems go critical. A very, very small trigger can set off what the scientists call a phase transition from a benign equilibrium to a crisis. You all know the examples. The single grain of sand that causes the whole sand pile to collapse, or the legendary butterfly in the Amazonian rainforest, which flaps its wings and causes a hurricane in the home counties of England. To understand what I'm talking about, if you haven't read any complexity theory, just think of the things that scientists use the complexity theory to describe. Water molecules, as they form themselves unpredictably and yet symmetrically into snowflakes. Anthills, I already mentioned, termite nests, complex things, but not the products of a plan, the products of the almost arbitrary interaction of lots of tiny little insects. The canopy of a rainforest. All of these are authentically complex systems. Now, complex systems have certain things in common. One of them is that a quite small input to a complex system can have really huge and unanticipated changes. This is what scientists call the amplifier effect. When things go wrong in a complex system, the scale of disruption is in fact impossible to anticipate because there's no such thing as the typical or average forest fire. To use the jargon of modern physics, and here I do owe a debt to my scientific family, I'm the black sheep, but I always try to keep up. A forest before a fire is in a state of self-organizing criticality. It's teetering on the verge of a breakdown. But what you don't know is what size the breakdown will be. Will it be a huge and devastating conflagration or just a small, controllable fire? It's really hard to say. A forest fire, twice as large as last year's, is in fact roughly 4 or 6 or 8 times less likely to happen this year. That kind of pattern, which is known as a power law distribution, completely different from the normal distribution of the bell curve, is remarkably common in the natural world. It applies not just to forest fires, it applies also to earthquakes, and it applies to epidemics. You may possibly have been thinking as I was talking that it also seems to apply in the realm of finance. You never quite know how big the next crisis will be. And it turns out that financial crises don't follow the normal distribution. They follow a power law too. Well, what I want to suggest to you tonight is really quite interesting. I want to suggest to you that regardless of whether a great political entity is democratic or authoritarian, any large-scale political unit, like an empire or a great power, is a complex system in just that sense. And I could say exactly the same of financial systems, but tonight, let's focus first on empires. In other words, most big empires have a nominal central authority. Somebody is the hereditary emperor or king, but in practice, the power of the individual ruler is a function of that network of economic, social, and political relations over which the emperor presides. Very little control was exercised over Lachlan Macquarie by the men back in London. In fact, the British Empire was a perfect example of a self-organizing complex system in which constant adaptation occurred on the periphery as the individuals made their own decisions. It was a very, very large human version of the anthill. Now, because that analogy works well, it's not surprising to find that empires share many of the characteristics of the other complex adaptive systems I've been describing, including the tendency to move from apparent equilibrium, from apparent stability, to instability quite suddenly. Então, deixa eu parar aqui. Recomendo assistir depois do YouTube o Nelson inteiro. Então, você vê, ele está falando sobre empires e
o ponto dele, ele falou muitas coisas que a gente já viu, né? Power laws e sistemas complexos adaptáveis não têm controle central e formigueiros e crises e até coisa que a gente não chegou a ver, mas essa ideia de criticalidade, né? Quando você tem um sistema complexo, ele pode estar numa situação que ele tá para estourar, uma floresta tá para pegar fogo, uma montanha tá para ter avalanches, mas você nunca sabe qual vai ser o tamanho da avalanche, porque ela vem em forma de power loss. Pode vir uma gigante, mas provavelmente vai vir umas menores, não tem como saber. E, obviamente, ele está falando sobre crises financeiras ali. 2010 ele está falando, ele menciona epidemias, então vale a pena ver. E aí, no final, o que ele vai sugerir, ele vai dar vários exemplos. Vai dar um exemplo do Império Francês, como é que acabou o Império Francês, como é que acabou o Império Inglês, e ele vai dizer claramente que isso vai acontecer com o Império Americano. A gente não sabe quando, o ponto é esse, não sabe quando. A gente sempre pensa, não, eu sei que o Império Americano é o que a gente vive hoje, né? O Império Americano, pelo menos era até ano passado. Mas tem gente já sugerindo que nós já estamos passando para o Império Chinês, mas que o fim do Império Americano vem, mas você não sabe como é que vem, e não vai vir lentamente. Já começou o declínio, nos próximos 20 anos o declínio vai continuar. Quando ele vem, cai de cima de um penhasco de uma vez, acontece uma coisa inesperada. Então, achei interessante esse negócio dele. Tá, então, basicamente isso que eu ia mostrar aqui. O que eu quero fazer agora, no final, eu preparei um negócio aqui de conclusão, só para fechar, botar um pouquinho em perspectiva. E o jeito que eu achei para fazer isso é o seguinte. Lembra que eu falei... Bom, eu já chego lá. Então, um pouco isso aqui, eu mostrei isso lá no começo, acho que estava no programa até, que complexidade seria isso aqui para vocês. Então, quando vocês viram no começo, talvez não fizesse tanto sentido, mas agora tem. Então, vocês... Aqui, isso é essas coisas de shopping, né? Então, você achava que estava aqui, está fazendo economia, está estudando economia, tem todas macro, micro e todas essas coisas, e equilíbrio e curvas normais, gaussianas, e um mundo linear, e um mundo previsível, um mundo controlável. Então, era isso que você achava que você tinha. Mas, na verdade, o mundo é diferente, né? O que a gente vive não é um mundo gaussiano, tem outras coisas. E, de certa forma, você devia estar aqui, né? Então, aqui seria a complexidade, uma visão de complexidade do mundo. Então, vou botar isso em perspectiva. E aí eu prometi para vocês lá no começo, eu dei uma garantia para vocês, é garantido que essa disciplina vai detonar o seu cérebro pelo menos 10 vezes. Aí eu tinha uma condição lá, contanto que você seja um mínimo de curioso. Então eu vou agora prestar contas, né? Na última aula que eu vou dar, hora de prestação de contas, você está falando assim, então, cadê? Eu não senti nada disso, não teve nada disso. Então, teve sim. Eu vou sugerir umas 10, acho que eu botei até 11. Depois, vocês podem até nominar outros, se quiserem. Diz, não, mas tem um que você esqueceu de mencionar. E eu fiz isso aqui muito de cabeça, fiz hoje de manhã ainda. Então, posso ter passado por cima de alguns. Mas é interessante e é bom para fazer uma recapitulação, para ver o quanto que a gente andou nessa disciplina. Tá? Às vezes você sente assim, parece outro dia que a gente começou, né? Na pandemia, ficando em casa, assim, o tempo fica esquisito, a gente entra no time warp. E para mim parece que foi outro dia, não parece que a gente já devia estar no final do semestre, mas a gente andou muito, a gente viu muito material. E a natureza dessa disciplina é assim, claro que a gente não viu nada incrivelmente profundamente, mas a natureza é justamente ver a diversidade de coisas que existe, a quantidade de conceitos e complexidade é isso mesmo, né? Não é uma matéria, é um guarda-chuva, é um toolkit de uma forma, uma lente pela qual você vê, pode compreender o mundo. Então, vamos lá, deixa eu começar com o primeiro. Então, a primeira coisa que eu resolvi colocar é essa aqui, é entropia. Então, provavelmente já sabia o que era entropia, se bem que é um conceito difícil,
Mas agora está pensando de um jeito diferente. Você vê claramente, eu espero, a visão de entropia, a conexão de entropia com complexidade. Então, teve a história que a gente leu do Isaac Asimov com essa grande pergunta. Então, tem a segunda lei da entropia, que o universo necessariamente vai na direção da entropia. Vai chegar um ponto em que vai ter só ordem absoluta, né? Ou desordem absoluta. A gente vai passar do estado de energia que dá para usar para fazer trabalho para a energia que não dá para usar para tirar trabalho. Então, vai ser Grey Goo, essencialmente. E, no entanto, aqui que está o dilema, aqui que está a coisa que mostra como o universo é interessante. Como que no mundo regido pela segunda lei da termodinâmica tem tantas bolsões de ordem, tantos padrões, tantas estruturas, tantas funcionalidades, desenho, forma, beleza, etc. Tem tantas coisas interessantes acontecendo. Então, são bolsões, elas não violam, quando você pega do ponto de vista de um universo fechado, não está violando, você está indo contra a entropia localizadamente. E o nosso mundo, a Terra é um dos principais bolsões, ou um importante bolsão, porque aqui a gente tem ordem sendo criada, tem cidades que têm ordem, tem funcionalidade, tem essas criaturas aqui e coisas sendo escritas e coisas epistemológicas, música, né? A energia está vindo do sol e está formando plantas e animais e outras coisas e internets, redes sociais e aqui pessoas se organizando. Então, tudo isso está gerando negentropia, que pode chamar, está gerando ordem, mas sem violar a entropia. Então, isso... Eu, quando começo a pensar nessas coisas, eu acho isso uma lente muito interessante de olhar, entender o mundo então, essa é a minha primeira. A segunda, que é meio que relacionada com isso, ainda no mesmo tema, assim, de ir contra a entropia, a gente viu lá no começo que você pode pensar em história como, aqui, pensar em big history. Então, o history que o Neil Ferguson estava falando era um pedacinho pequenininho aqui, mas você pode ver big history. Qual que é o começo de tudo? Lá do Big Bang. Então, começa o Big Bang, e a coisa mais interessante aqui é essa ideia que você começou com hidrogênio e hélio, só tinha duas substâncias no mundo, tudo no mundo era hidrogênio e hélio, e ali vários processos vão acontecendo de recombinar e energia e recombinações, e foi formando outras entidades, outros elementos, depois moléculas e depois mais elementos e eventualmente, e aqui que está a grande coisa, a vida unicelular que a gente viu hoje, mas depois eucariotes e vida mais complexa. Aí isso foi um processo de complexificando, ficando cada vez mais complexo e mais diverso também, né? Uma das coisas de sistemas complexos é a capacidade de gerar diversidade e complexidade, e eventualmente, e alguns morrendo, é claro, e aí, a partir disso, um nível acima, essa vida formando grupos, formando sociedades, ecologias, às vezes combinações de várias sociedades formando ecologias, corais e florestas, o canapé das florestas. Então, isso aí é outra coisa que devia estourar o seu cérebro. Terceira coisa que eu botei, emergência, emergence, né? Eu botei em inglês que emergência parece que você está chamando ambulância, alguma coisa assim. Então, emergência, essa ideia, a gente viu vários exemplos, botei só alguns aqui. Esse modelo do sharing, eu quando vi isso, achei, né, revelador essa ideia de um grupo de pessoas bastante tolerantes interagindo entre si gera segregação. Esse mapa aqui é Rio de Janeiro, não sei se dá para ver, mas eu acho que é assim. É Baía de Guanabara, né? Isso aqui é Copacabana, Ipanema, daí São Conrado e é a Barra. E aí você vê a segregação. Aqui tem
muitos brancos morando, e aqui tem menos brancos, mais negros, mais pardos. E de onde está vindo isso aqui? Com certeza, nesse caso, tem racismo e tem intolerância e tudo, mas o ponto do modelo é que a segregação é ainda maior do que isso. Emerge algo maior do que a soma das partes, algo diferente do que a soma das partes. Outros exemplos de estourar o cérebro que a gente viu é o forest fire, modelo de percolação de florestas. A gente viu que você vai aumentando a densidade de florestas e não faz quase diferença nenhuma, você vai aumentando, não faz diferença nenhuma, vai aumentando, não faz diferença nenhuma, e de repente, no momento crítico, assim, na criticalidade da floresta, nesse caso aqui era 57%, 58%, de repente o fogo sempre chega até o final. A questão aqui é se o fogo vai chegar da esquerda para a direita, né? Do jeito que está dizendo aqui, chegou. Então, isso mostra uma não linearidade, o mundo é não linear. Muitas coisas são não lineares, no entanto, em economia a gente tem uma visão muito linear em economia, né? E outros exemplos também de várias redes, esse aqui é o preferential attachment, a gente viu as pessoas seguindo uma regra bem simples, onde você prefere se ligar, onde mais pessoas, você prefere ler livros que outras pessoas estão lendo, você prefere fazer parte do clube que outras pessoas também fazem, se vestir do jeito que as outras pessoas se vestem. Isso gera um power law, gera essas características, que é muito diferente do mundo gaussiano, que é o que a gente geralmente usa para caracterizar a economia. A ideia de caos é uma coisa completamente maluca. Se você nunca ouviu falar naquilo ali, aí você vai ver. Então, aqui está o mapa logístico, da equação incrivelmente simples, né? A população amanhã vai ser uma função da população hoje, uma função positiva, quanto mais gente, mais fácil reproduzir, mas também tem competição, aqui é aquela coisa de cooperação e competição é negativo, quanto maior a população, menos que vai ter amanhã. E aí gera esse path doubling route to chaos, e que tem um período aqui de equilíbrio, período periódico, depois tem caos, e na beira do caos tem complexidade. E a gente viu que aqui dentro, isso é fractal, você pode ir entrando, ele se auto-replica ali para dentro. E tem caos, então essa ideia de caos que a gente entende como o extrema sensitividade a condições iniciais. Então tem muito disso de economia, né? Então isso aqui, a principal coisa que isso faz para a nossa visão de economia normal é que em economia a gente sempre tem essa ideia de que a gente consegue prever relativamente bem. Claro que o mundo é estocástico, algumas coisas vão ser probabilísticas, a gente consegue prever, sempre houve essa ideia, e se a gente não consegue suficientemente bem hoje, as técnicas vão melhorar e a gente vai conseguir prever cada vez melhor. E caos mostra que não. Com sensitividade às condições iniciais, a janela de previsibilidade é muito pequena. Se o que você está tratando é um sistema complexo, mas a economia é um sistema complexo. Eu botei como coisa separada toda essa ideia que já estava no anterior, mas de que você tem a beira do caos, né? Você tem um sistema, e o sistema é como se ele tivesse alguns parâmetros, pensa, um parâmetro, pode ser mais do que um, que você vai virando o botão e ele vai esquentando o sistema vai ficando mais, pode ser, até lembra como é que o Scott Page fez, diversidade, aumentando a diversidade, ou você vai aumentando a conectividade, ou você vai aumentando a interatividade de alguma forma, e aí gera e aí o sistema que antes estava fixo pode entrar em um comportamento periódico, pode entrar em um comportamento caótico, ou pode entrar em um comportamento complexo, onde emerge alguma outra coisa inesperada. É mais ou menos o que o Neil Ferguson estava falando hoje sobre impérios. Impérios, em geral, durante grandes períodos, às vezes durante séculos, eles parecem estar estáveis. Equilíbrio fixo, tudo previsível, tudo a gente entende, a gente controla. É mais ou menos o que a gente sente hoje. Talvez não hoje, é o que a gente sentia
até 2, 3 anos atrás, até 5 anos atrás, a gente sentia isso. Assim, a gente vê o mundo vai melhorando aos poucos e depois nada disso de império cair. Mas acontece que todo mundo que estava no império também sentia a mesma coisa. Eu botei versões diferentes disso aqui, né? Aqui, equilíbrio, periódico, complexo e caótico. Aqui em Cellular Automata também. Fixo, periódicos, caótico, complexo. Aqui não é o 6, não. Eu botei esse aqui como parte do anterior. Aqui não é só isso aqui. Eu botei essa ideia, essa perspectiva do meião interessante. Acho essa uma perspectiva muito boa. Eu vejo que eu penso sempre assim agora, que o mundo, as coisas interessantes não são nos boundary conditions, nos edges que acontecem. Quando você tem o sweet spot, né? É o mingau da mamãe, o mingau da mamãe, o urso é muito frio, e do papai o urso é muito quente, e é o mingau do meio. Uma cama é muito dura, a outra é muito mole, aquela do meio. É ali que tende a acontecer as coisas interessantes. Então, um pouco como isso. Essa é uma metáfora muito útil, ou um modelo. Você pode usar isso como metáfora, modelo, mas essa ideia de dizer assim, vamos caracterizar um problema. Qualquer problema tem uma diversidade de soluções. E aí, como é que a gente busca as melhores soluções? Então, nessa metáfora aqui, existem problemas que têm uma solução boa e é melhor do que as outras, é fácil de achar, é o Mount Fuji problem. Tem problemas caóticos, onde não tem nenhuma solução boa, na verdade, e tem problemas que são representados por paisagens rugosas, onde tem várias soluções, mas você não tem como achar a melhor solução. E você pode ficar preso em soluções locais, máximos locais. Então, tem toda esse modelo. Depois a gente vê que você pode tornar um pouquinho mais rigoroso, fazendo um modelo MK, que chama, eu mostrei uma versão com hipercubos booleanos. Então, dá para tentar tornar um pouco mais rigoroso. Número 6. Power loss. Se você era que nem eu, que eu acho que a maioria das pessoas, você provavelmente não sabia, nunca tinha ouvido falar sobre power loss, ou tinha ouvido falar, mas não sabia muito bem o que era. E mesmo depois pensa assim, tem esses power laws, mas isso não é tão interessante porque o mundo é gaussiano. E eu juro, eu realmente falava isso para mim, o mundo é gaussiano, quase tudo no mundo segue uma distribuição normal, é só uma característica. E acaba daí a gente vê que não é. A gente pensava assim, a gente era levado a crer muito por conveniência matemática, de que é fácil lidar com uma coisa gaussiana, muito de econometria que a gente faz, nem toda, mas muita é baseada no máximo ver semelhança, você está maximizando uma função normal. E acaba, mas tudo isso, isso é só fatos, mas aí a surpresa que detonou o meu cérebro de descobrir é o quanto que o mundo tem caudas grossas, o quanto que o mundo é representado por esse tipo de coisa. Então, aqui você tem palavras no texto, proteínas, metabolismo, internet, chamadas telefônicas, guerras, terrorismo, www, espécies, pássaros, comprimento de blackouts, vendas de livros, e depois ainda tinha mais 2 páginas, né? Vocês viram esse texto do Mark Newman e outros. Então, e coisas de interesse para um economista. Se fosse assim, isso é só interesse para os físicos, para a biologia, mas não é, são coisas de interesse para a economia. Então, tem toda essa parte aqui. E isso aqui ainda é na ideia de power loss. Toda a coisa do Taleb, que ele faz e lança os livros deles com as anedotas e referência aos clássicos, aos gregos, e chama todo mundo de um idiota, e essas coisas todas,
é baseado nessa ideia. O que ele está fazendo, basicamente, é dizendo, olha, o mundo é power law, ele é o extremistão, o mundo não é mediocristão, e quando isso sendo verdade, muito do kit que a gente tem, por exemplo, de probabilidade, não serve. E ele botou agora no Twitter essas aulinhas, essas mini lessons, eu já vi 3, aí que eu percebi o que ele está fazendo. Eu sabia dessas coisas que agora eu já vejo o mundo e eu já penso em power laws, mas com essas aulinhas ficou mais claro ainda. O que ele está fazendo nessas mini aulas? Ele pega conceitos muito simples que a gente usa o tempo todo. Por exemplo, esse que me chocou. Eu vi isso essa semana, eu fiquei realmente chocado. Desvio padrão. Então, desvio padrão. Para mim é a coisa mais básica. Tudo que a gente faz em economia, a gente está usando desvio padrão. Se quer uma medida de diversidade, usa desvio padrão. Mas nessas mini aulas, ele vai e mostra que se você está tratando de uma variável cuja distribuição não é gaussiana, porque é de caudais grossas, não faz diferença, não faz sentido usar desvio padrão. E nessa aulinha, são 10 minutos, ele mostra isso. E aqui ele mostra do jeito, eu acho, bem fácil de entender. Ele fica bufando o tempo todo, naquele jeito dele, mas eu realmente recomendo ver isso aqui. E o que realmente bate para mim é essa ideia de que você usar o desvio padrão, que é uma coisa que a gente faz sempre, é o bico em economia. Se a variável se é uma variável de caudas grossas, e quase sempre é em economia, então não faz sentido aquilo ali. Então, eu recomendo esse. O segundo que ele faz é o teorema do limite central. Ele mostra que o teorema do limite central, que é uma coisa que possibilita a probabilidade de acontecer, mesmo sem você saber da distribuição inicial, sempre qualquer estatística que você tirar de uma distribuição sempre vai tender a uma normal, mas ele mostra que, e isso vale para uma power law, mas é muito lento. Então, você precisa ir muito mais longe para uma estatística tirada de uma distribuição de caudas grossas para aplicar o teorema do limite central. E aí o outro que eu ainda não vi é sobre correlação. Ele vai mostrar aqui como o conceito de correlação, que, de novo, é a coisa que a gente mais usa em economia. Correlação, causalidade, né? Correlação, dizer que algumas variáveis são correlacionadas, tem uma relação entre elas. Também correlação com caudas grossas, você tem que tomar cuidado, tem alguns perigos. Então, toda essa parte de power laws estourou meu cérebro. Bom, aí, eu não sei se isso aqui impressionou você ou não, mas aqui eu ponho isso aqui como, para mim, quando me ocorreu isso aqui, eu fiquei meio que abismado. Essa é uma aula, lá no começo que eu fiz, eu queria mostrar o seguinte, meu ponto era o seguinte nessa aula, eu queria mostrar assim, tá, tem esse negócio de complexidade, tem umas coisas interessantes, algumas coisas aqui e ali, às vezes me surpreende um pouco, mas eu estudo economia, eu faço economia e isso não tem nada a ver com economia, não vai aplicar para economia, isso nunca vai chegar em economia e nunca vai ser, e mesmo se servir, não vai ser reconhecido em economia, essa que é a parte importante, eu acho. Tá, eu concordo que essas coisas parecem ser importantes, podem ser úteis, devem ter várias aplicações, mas não vai chegar em economia, nunca vai ser aceito. E aí, o que eu tentei mostrar lá, eu peguei, aqui são 7 pessoas que ganharam o prêmio Nobel e que ou o que eles fazem era complexidade, alguns mais do que outros que flertavam com complexidade, muitas vezes usando o arcabouço deles, pelo qual eles ganharam o prêmio Nobel, eles às vezes chegam num problema e dizem, o problema fica difícil de resolver, e aí eles começam a dizer, mas tem essa coisa de complexidade, acho que pode ajudar. O North, por exemplo, queria explicar porque ele provou que instituições eram importantes, mas por que os países não escolhem boas instituições, então? Aí ele é de crenças, como é que surgem crenças e modelos mentais, e aí ele flertava com complexidade ali. Bom, então só, Herbert Simon escreveu um dos papers mais importantes em complexidade, a gente não leu porque ele é difícil, mas é The Architecture of Complexity. O Kenneth Arrow,
editou um dos primeiros livros de economia da complexidade e fez umas coisas. Hayek é complexidade, essencialmente. O Kahneman, se você forçar um pouco a barra, mas ele não é complexidade, ele é comportamental, mas é muito nessa ideia de que as pessoas não são racionais, né? Não é a racionalidade perfeita. Então, é muito usado. O North eu mencionei. O Schelling é absolutamente complexidade. O livro dele, depois vai aparecer a capa, é pura complexidade. Paul Krugman trabalhou com essa ideia de retornos crescentes, feedbacks positivos, de certa forma, power laws, a distribuição das cidades em power laws, mesmo que ele não usava tantos sistemas. E a Ostrom, ela é uma queridinha do pessoal de complexidade e de várias outras áreas, e ela escreveu vários papers no final da vida dela, já usando complexidade para... Porque o negócio dela, como é que pequenos grupos de comunidades lidando com escassez de recursos, com recurso de propriedade comum, como é que eles conseguem se organizar sem controle superior e fazer funcionar aquele recurso sobre aquela propriedade comum. Então, emerge um uso dos recursos que funciona bem. É um problema incrivelmente presente, por isso que ela é tão citada cada vez mais, porque a humanidade está passando por esses problemas. Como é que a gente faz essa cooperação emergir e funcionar e problemas climáticos, etc. Aí, ainda aqui, então, 7, esse ainda é o mesmo, não é o 8 ainda, mas, poxa, tem uma série de livros que, então... Aqui eu só peguei alguns, mas aqui o do Schelling que eu falei, olha o nome, Micromotives and Macrobehavior. Isso quer dizer complexidade. Mas livros sobre teoria da informação, livros sobre caos, o do Scott Page, diversidade, 2 aqui sobre networks, né? A gente viu muito Barabás, o Matthew Jackson, um dos autores mais citados em economia hoje, Scale, do Jeffrey West, a gente viu uma aula tudo sobre aqui, eu mencionei o Ferguson, uma boa introdução é o Beinhocker, Origin of Wealth. O nome é ótimo, né? Que é uma mistura de Darwin com Adam Smith. E o Hidalgo aqui com o livro dele, Why Information Growth. Então, tem muitos livros. Claro, tem muito mais papers, mas muitos livros. Então, eu recomendo, assim, se você resolver... eu quero... complexidade, vai lendo. Sempre, seja lá o que mais você está fazendo, sempre esteja lendo um livro sobre complexidade. Isso vai ver que é muito rico, muito diverso e muito poderoso. Aí, outra coisa que eu botei aqui, eu botei isso aqui como estudante de social studies, tem esse professor maluco, ele está dando essa aula sobre economia da complexidade, mas eu vou fazer, mas eu não acho que ninguém faz isso aqui, complexidade, e mesmo se tem gente que faz esse negócio de complexidade, deve ser um monte de maluco, né? Uma franja, como é que falam? Uma franja maluca que faz, não deve ter cientistas sérios, pessoas inteligentes, deve ter uns cranks, uns quacks, uns malucos. Pode até ser divertido, mas não é ciência séria que a gente faz. Ciência séria é economia, porque nós temos os nossos prêmios Nobel e tudo mais. E aí, bom, tá aqui. Essas são pessoas todas que têm a ver com complexidade. O nosso programa começa com uma citação do Hawkins, justamente dizendo complexidade é o jeito da ciência do futuro. Para muitos, o homem mais inteligente do mundo. Fez teoria dos jogos, fez várias outras coisas. Esse é o Claude Shannon, da teoria da informação, também tido como um dos grandes revolucionários da matemática, teoria da informação. Um dos papers dele é considerado um dos 10 trabalhos que mais influenciaram a matemática. Eu botei Darwin aqui, né? Darwin tem tudo a ver com evolução, tem tudo a ver com sistemas complexos. O Taleb não devia estar aqui porque ele está vivo ainda, né? Os outros... o cara aqui está vivo também. Mas eu botei ele aqui porque você pode achar ele é um maluco, ele é arrogante e tudo, mas eu estou convencido que por trás de todos os fogos de artifício tem muito conteúdo ali. O Wolfram
também, que nem o Taleb, então está vivo, é muito perigoso botar alguém num panteão desse enquanto eles estão vivos, que depois eles fazem alguma bobagem e você fica com cara de idiota. Mas é um cara inteligente, gênio da computação, inventou Siri e essas coisas todas, matemática, o programa, tá. Robert May, eu não mencionei ele, mas ele é um cara da área de complexidade, trabalhou no Santa Fe há muito tempo, é Lord, hoje já morreu recentemente, fez grandes avanços na área de biologia, matemática, e é um cara de complexidade. O John Conway, matemático que fez o Game of Life, lembra do Game of Life? Alan Turing, que é computadores, e vocês devem saber do Alan Turing, e Poincaré aqui também, que veio com a ideia de caos, talvez as primeiras pessoas a reconhecer o caos, e tem muito a ver com complexidade também. Então, tá, talvez complexidade seja coisa para malucos e todos, mas você está em boa companhia, pelo menos. Isso, cara, quer dizer, você não devia ter vergonha de dizer, eu estou estudando complexidade. Os seus colegas vão fazer, mas complexidade é uma bobagem, ninguém sério faz complexidade. Não sei. 9. Ergodicidade. Isso é uma coisa nova, está acontecendo agora. Eu acho muito cedo para dizer se isso aqui vai ter um impacto na economia ou não vai. Eu gostei de ter dado aquela aula, porque me obrigou a realmente tentar entender isso melhor, e não é uma coisa fácil de entender. Aqui, esse gráfico aqui me ajudou bastante. Você tem um processo, você pode ou repetir o processo várias vezes e daí pegar algum ponto e pegar a média, que é o que a gente faz em economia, ou você pode pegar meio que a média no tempo e você não tem como, é um processo que você não tem como repetir, mas aí você pega a média no tempo, um sistema é ergódico se essa média no tempo é igual à média dos ensembles, do ensemble. E alguns processos são ergódicos, outros não são, vários outros não são. E em economia a gente faz a premissa, toda a teoria econômica está baseada na premissa de ergodicidade. Embora a gente não fale, isso já está tão embutido que a gente nem fala, tanto que eu não sabia, quase ninguém sabe o que é, e a gente usa valor esperado, então, o tempo todo, mas acaba que economia provavelmente não é. A maioria dos processos não são ergódicos, estão mudando no tempo. Então, muitas das conclusões da economia teriam certos problemas. De novo, não está claro para mim até onde que isso vai ser um problema ou não. Sabe, eu acho que em algumas áreas vai ser, outras não vão ser, mas é sempre bom ter em mente assim, que o mundo é não ergódico, né? O jeito que o mundo funcionava no passado não é o jeito que funciona no futuro. E em economia a gente sempre teve essa ideia. Pensa assim, law economics e Becker e toda essa ideia, a gente diz assim que, como é que a gente, teoria do crime, eu vou fazer um crime ou não vou fazer um crime? Então eu vou ver qual que é o valor esperado de cometer o crime, então qual que é o benefício de fazer o crime, eu roubo R$1 milhão. Então o valor esperado é R$1 milhão, mas com probabilidade de 30%, eu estimo, eu vou ser pego. Então, eu posso fazer benefício marginal, benefício e custo esperado e ver qual que é o benefício líquido esperado e daí eu decido se eu quero fazer ou não, se for acima de 0, eu faço ou não faço. E é um jeito legal de pensar, de conceitualizar o problema, mas acaba que não é como as pessoas agem, esse que é o ponto. Tanto que a economia sempre foi um dilema, um paradoxo. Por que as pessoas parecem que nem sempre funcionam como esses modelos dizem? Em particular, quando tem uma loteria, algum jogo, alguma situação em que seria bom, usando o valor esperado, seria positivo a pessoa aceitar aquela loteria. Estou disposto a pagar R$100 pelo jogo, onde o meu valor esperado é 150. Então, é uma boa loteria. 150 é o valor esperado, eu vou jogar 100, e as pessoas tendem a não fazer. Então, a teoria não funciona. Aí, uma resposta foi economia comportamental, que falava então, as pessoas não são racionais, elas não conseguem perceber. Essa é outra, e ergodicidade critica as duas. Ele diz assim, a primeira, o valor esperado, não é como as pessoas agem.
mas também elas não deixam de agir assim porque são irracionais. Elas deixam de agir assim porque o mundo é noegótico. O valor esperado não é o jeito de pensar nesse problema. Quando só é positivo porque alguns poucos casos puxam essa média para cima, mas então, do ponto de vista do indivíduo, não seria um bom negócio. Então, as pessoas estão sendo absolutamente irracionais de não comprar essa loteria, mesmo com valor esperado positivo. 10. Teoria da informação. Aqui tem o sigma pi log pi. Deixa eu falar a poesiazinha. Lembra que é o Weaver, Shannon e Weaver. Então, é um limerick, né? Isso é tudo sobre medir informação. Aquele paper do Shannon que eu falei, ele tem uma forma de medir informação de um texto, por exemplo, de qualquer coisa, tem informação do sinal. Então, tem a ver com a capacidade do canal. Então, a poesia assim Shannon and Weaver and I have found it instructive to try to measure sagacity and channel capacity with sigma pi log pi. Então, é uma forma de medir. E aí a gente viu, o Marcos Correia veio aqui, a gente apresentou, você pode usar essa forma para criar, medir a diferença, medir surpresa, quando você tem um texto, um sinal ou qualquer informação, e de repente você vai medir quanta surpresa tem. Você estava esperando uma coisa, veio outra, e a gente usou isso naquele trabalho da Ampec, mas o que você tem que pensar é que isso é um instrumento que dá para usar para um monte de coisas diferentes. E lá, nossa conclusão, da nossa medida de surpresa é novidade. A gente mostrou que, em geral, novidade, coisas, nesse caso, papers da Ampec, novos, tendem a ser transientes. Vem uma novidade, as pessoas não dão muita bola, ou não querem, ou não prestam atenção, e aquilo acaba logo sendo esquecido. Porém, mostramos que existem alguns casos, esses que estão distantes da linha de 45 graus, e a gente chama isso de ressonância, ou seja, são coisas que alguém falou e aquilo é repetido várias vezes. Ninguém falava antes, agora que alguém falou, outras pessoas falam. Então a gente está chamando isso de impacto, né? Alguém vem com uma ideia, quase todas as ideias novas acabam sumindo, mas algumas ideias novas alguém fala e daí elas passam a ser repetidas. Então esse é o processo de criatividade, de geração de novidade, de emergência de novas ideias. Essa que é a ideia aqui. E a gente demonstrou que aqui parece a interação é pouca, mas é significativa, que quanto mais novidade, tem mais ressonância. Então, as coisas que geram mais ressonância, geralmente precisam de novidade. Então, criação tem novidade. A gente viu hip-hop, viu podcasts e várias outras coisas. Esses são 10, mas eu botei 11, porque talvez você discorde de algum outro. Não, mas pera, o número 6 eu não achei. Aquilo ali eu achei muito bobo. Aquilo ali eu já sabia, não me surpreendeu nada. Então, eu botei 11. Eu teria posto mais, eu podia continuar, mas eu não tive tempo. Então, o 11 eu botei a ideia de cultura e economia, com ponto de interrogação aqui. Talvez isso surpreendeu você, assim, de que tem toda uma pesquisa isso está muito quente hoje em dia sobre cultura e economia. Então, aqui eu botei esse paper aqui. Não sei se alguém vai apresentar isso aqui como o seu paper, é um bom paper, mas esse paper saiu do ano passado, essa ideia de que as políticas de casamento, de família da igreja, aqui tem a igreja ocidental e a igreja ortodoxa mais grega, né? Mas, então, quem é mais exposto à igreja é mais individualista. Isso que é uma medida cultural daquele dicotomia que a gente viu, o individualismo contra o coletivismo. Então, a igreja proibindo primos de se casarem tornou as pessoas individualistas, e quanto mais tempo você ficou exposto à igreja, né, aqui deve ser 1000 anos, então ou 100 anos, 250 anos, ou 1000 anos, gerou individualismo, e individualismo
gera mais crescimento, mais inovação, mais democracia. Então, é um choque afetando cultura e cultura afetando resultados. Então, é um exemplo dessa literatura. Um outro jeito, e isso, quando eu percebi isso, e daí eu fiz esse desenho, isso é uma coisa que estourou meu cérebro, essa ideia de, mas o que tem? O que importa a cultura? O que eu, em economia, vou querer isso? Bom, é que é muito importante a gente entender como as pessoas agem, as escolhas que as pessoas fazem. É isso que é economia, explicar as escolhas que as pessoas fazem. E a gente escolhe de acordo com as nossas preferências, nossas crenças, nossos valores. E isso, preferências, crenças e valores, é cultura. É a coisa que a gente absorve dos outros à nossa volta. E elas são muito diferentes entre o mundo. E aí entender, então, da onde vêm as crenças, da onde vem a cultura, da onde vêm as preferências não são fixas, é muito importante entender isso aqui. Então, a gente tende a achar que a gente estuda economia só aqui, no presente, mas hoje em dia, com a literatura, a história econômica ficou sexy, né, nos últimos 10 anos, então a gente estuda umas coisas mais recentes assim, mas a ideia que é importante é que, mesmo se você diz, não, mas eu vou bem para trás, eu vou até a Revolução Neolítica, eu quero saber, porque é ali que começa a surgir instituições, estados e leis, e essas normas formais de produção. Mas o negócio é que isso aqui é muito recente no grande esquema das coisas, isso tudo é muito recente, porque a nossa psicologia e o nosso corpo também evoluiu esse período. E aqui não está proporcional, acho que essa linha tinha que ser muito maior, né, se isso aqui é 10 mil anos, aqui teria que ser 300 mil. Então, aqui que evoluiu muita coisa, o nosso coletivismo, a nossa desconfiança de estranhos, a nossa atitude para com mulheres, a nossa propensão a cooperar, a nossa propensão ao altruísmo, tudo aconteceu aqui, nesse contexto de pequenos grupos, caçador-coletador, guerreando com outros grupos. Claro que muita coisa vai mudar, o nosso corpo não vai mudar muito aqui, mas nossa cultura nesse espaço muda bastante. Mas aqui tem muitas gerações e aqui tem só poucas gerações para evoluir. Então, nesse sentido, é importante. Se quer entender as escolhas dos seres humanos, para entender muitas delas, vai ter que ter essas noções. E aí, acho que é o último, só para... Tem jeito... Aqui vai dizer o seguinte, tá bom, mas mesmo cultura sendo importante, o que adianta? Nós não conseguimos medir, não tem como medir, não tem como modelar, não tem como analisar, vai ficar só falando blá, blá, blá de cultura, que a gente vira antropólogo, vira sociólogo, o que adianta? Aí o ponto é, a gente viu recentemente nas aulas ali, não, dá para medir, tem índices vários, tem uma série, é uma indústria hoje que tem de medir cultura, e vemos que mesmo um índice simples como individualismo, coletivismo, uma dimensão só, já explica muita coisa, e dá para modelar. Então, é que nem instituições, achava-se na década de 80 que não dá, nós economistas não vamos mexer com instituições, porque não dá para medir, não dá para modelar, acabava que deu. E cultura eu acho que vai ir no mesmo caminho. Então é isso. Acho que eu vou deixar por aqui. Deixa eu perguntar para vocês, alguém discorda, acha que algum desses não merecia estar entre as 10? Ou tem algum outro que acha que ficaria bom? Alguma coisa que realmente impressionou você, que você tenha visto durante o curso? Então tá, então vamos deixar assim. Aí, eu só quero combinar como é que vai ser então até o fim do curso. Então, nós temos... o que falta é a apresentação, cada um fazer a sua apresentação. De novo, então, eu acho que se alguém, a não ser se alguém estiver pronto para quinta-feira, a gente se encontra quinta. Eu estou achando que vocês não vão estar prontos, então vai ser na semana que vem, na terça e na quinta da semana que vem.
Então, assim que você souber o trabalho que você vai fazer, me informa, manda um e-mail para mim informando. Eu posso dar uma ajuda. Eu sei que parece difícil, é inglês, os trabalhos são complicados, mas o espírito, lembra, o espírito é esse, o espírito é só apresentar, não tem, se não vai estar errado, não tem como estar errado. Você só vai estar errado se você for chato. Não tem errado de estar errado. Você vai mostrar qual é a pergunta, como se encaixa em complexidade e por que é interessante. Os detalhes Professor, técnicos... inclusive, perdão, desculpa te interromper. Eu queria fazer na quinta-feira já, se fosse possível, aquele de dados, que eles deram os dados para os pesquisadores, eles chegaram, né, em resultados diferentes. Ótimo. Aí eu queria apresentar ele na quinta, se possível. Tem mais alguém que estaria pronto na quinta? Daí... Professor, não. Eu queria te perguntar, inclusive, se os artigos, aquelas sugestões que você deu, estão no Drive? O que tem? Sim, Sofia? Estão no Drive, aquelas sugestões que Então, você quer ver? deu? Deixa eu mostrar lá. Tem um arquivo de docs que ele colocou lá com as sugestões. Acho que era a parte do paper. Deixa eu achar lá. Peraí. Tá bom. That is the key fact. Google Drive, né? Google Drive. Ele está aqui na parte principal, ó, sugestões de apresentação aqui. Ah, tá. Beleza, professor. Obrigada. Então, tem esse arquivo, sugestões de apresentação, estão todos aqui, e tem os arquivos em si, peraí, textos aqui. Tem um bocado de coisa aqui. Tá Uma bom. ou outra a gente já Obrigada. viu, mas tem várias coisas. E também, de novo, você pode achar outro, se você achar algum outro. Quem tiver problema com inglês, eu acho que isso aqui é bastante ousado, né? Um curso de graduação em que os textos todos são em inglês, então eu sei que eu estou pedindo bastante para vocês, mas então, pode achar um em português, sempre tem aquele livro do IPEA, tem coisas lá, e eu posso ajudar também. Bom, então vamos fazer quinta, a gente faz uma apresentação, a gente se encontra no horário de sempre, quinta-feira faz uma apresentação, e daí se alguém mais puder também, pode a qualquer momento aparecer na quinta e vamos fazer, e aí os outros ficam para a semana que vem, para terça e quinta da semana que vem, e aí nisso, talvez antes mesmo disso, eu já dou a prova para vocês, dou uma semana para vocês fazerem, a prova é mais para dar uma chance para vocês escreverem, juntarem um pouco as ideias, que nem eu fiz com esses slides hoje de ver tudo junto. Tá. Então tá bom. Então quinta-feira a gente se encontra aqui. Então. Obrigada, professor. Tchau.